Bom dia, galera, bem-vindo ao canal da Dynamo. Nós estamos aqui hoje com o rei da alavancagem. A gente vai dar uma analisada no operacional, vamos ver como foram as suas entradas e tentar trazer da maneira mais simplificada possível os motivos de cada entrada que ele deu e por que ela deu vitória ou ela deu derrota. A gente vai estar descobrindo isso junto, eu vou estar mostrando para vocês. Então acompanhe o canal que eu vou dar uma mentoria gratuita aqui no YouTube para vocês e vou desvendar o operacional dos traders e revelar tudo o que o mercado financeiro tem para oferecer para vocês de maneira totalmente gratuita aqui no YouTube. Então fica de olho aí, segue o canal, se inscreve aí embaixo e acompanha a gente aí no YouTube, porque eu vou estar trazendo todo esse conteúdo totalmente gratuito para vocês. Então a gente vai começar aqui vendo algumas operações aqui do rei da alavancagem. Vou deixar anotado aqui porque eu acredito que possa ter algum problema aqui com direito autoral. Então a gente vai somente ver as operações e eu vou estar explicando de uma maneira extremamente simplificada. Então aqui você vai poder acompanhar de uma maneira sem enrolação o price action, a lógica do preço e diversos operacionais dentro do mercado financeiro, mas para você poder estar aplicando da maneira mais simples possível e mais efetiva. Tenho certeza que se você acompanhar todos os vídeos aqui no canal, você vai se tornar um trader consistente de uma maneira gratuita. Não se preocupa que daqui para frente, seguindo meu conteúdo, eu tenho certeza que você vai aprender a operar, tá certo? Tudo que o pessoal está cobrando para ensinar, eu vou estar ensinando de graça aqui no meu canal. Então fica de olho, a gente vai começar aqui com essa primeira operação aqui, que eu já estou vendo que aqui ele pegou um call aqui nessa operação. Eu vou mostrar para vocês aqui de maneira bastante simples, né, o motivo dessa entrada dele aqui. Olha só, no mercado financeiro a gente tem uma situação que funciona assim, ó. Nessa região, inclusive que ele até marcou aqui uma linha. Por que ele fez essa marcação? Você deve ter conhecimento ou já deve ter ouvido falar no que tange a suporte e resistência, né? Que são duas regiões aqui do gráfico onde nós temos uma certa luta do preço para ele poder estar tentando efetuar o rompimento dessas regiões aqui, certo? Então aqui na parte de cima, nessa região aqui a gente teria um suporte, nessa região de baixo a gente teria, na parte de cima a resistência, na parte de baixo nós teremos o suporte. Mas nesse caso aqui, o que acontece? O que levou ele a pegar essa entrada aqui de call é porque primeiro eu vou contextualizar para vocês que o suporte no gráfico ele acontece em todas as micros regiões, ele pode estar acontecendo, tá? O suporte e resistência, sempre que entra um player assim, o que é um player no mercado financeiro, né? São os fundos de investimento, os bancos e tudo mais, são os players que realmente fazem o preço do mercado se movimentar. Então sempre que entra um player novo no mercado, por exemplo aqui essas velas vermelhas demonstram que são os players vendedores do mercado. Eles entram no mercado e nesse momento aqui que a vela mudou de cor aqui embaixo e subiu, significa que o player de compra entrou no mercado. Isso que eu estou contextualizando para você vai ser importante e vai ser o pilar base de qualquer operacional dentro do mercado financeiro e é o que vai fazer com que você se torne consistente e ganhe dinheiro a longo prazo. Então muita atenção no que eu vou ensinar para vocês agora. Neste momento que a vela trocou de cor e entrou a vela verde, é porque o player comprador entrou no mercado, certo? E se ele entrou nessa faixa de preço aqui embaixo, nessa região, significa que nessa faixa de preço existem players compradores dentro do mercado financeiro, players, algum fundo de investimento, algum banco, etc. Então você deve ficar muito atento sempre que o gráfico ao mudar de cor, você tem que ficar atento àquela região de preço. Por exemplo, nessa região aqui, você veja que o player vendedor estava atuando no mercado, certo? Então ele atua até aqui embaixo, e bem aqui embaixo entrou o player de compra, então o player comprador, e começou a empurrar o gráfico para cima, certo? Então nesse momento você tem que ter em mente que nessa mudança, alteração de cor daqui, nós temos players de compra posicionados nessa marcação aqui. Então você se atente
a esses pontos aqui de mudança de cor, mudança de movimento do gráfico, porque esses são os pontos chaves onde os traders operam. Então neste momento aqui a gente teria uma mudança de cor bem aqui, né? O vendedor estava descendo, o comprador entrou, então a gente poderia ter uma marcação aqui embaixo, assim como aqui embaixo também a gente teria uma marcação, visto que o vendedor estava atuando e o comprador entrou aqui na parte de baixo, certo? Então aqui no caso da entrada do rei da alavancagem, o que acontece é o seguinte: você percebe um pequeno movimento de baixa acontecendo bem aqui, ó, certo? Você vê até um canalzinho aqui se formando. Eu vou fazer vídeos explicando também como você opera dentro de canais, tá bom? Neste momento, a gente vê que existe um player de venda atuando aqui no mercado, ele está empurrando o preço para baixo. E o player de compra aparece bem aqui. Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil de visualizar. O player de compra aparece bem aqui embaixo, certo? E ele empurra o preço para cima. Você veja o tamanho dessa vela verde que apareceu aqui. Ela é uma vela de compra, então o comprador ele entrou nessa região aqui. Então nessa faixa de preço aqui embaixo, nós temos uma bem aqui, porque você pode ver que teve uma velinha vermelha aqui, e depois a vela ficou verde novamente sobre o preço. Então o vendedor tentou entrar aqui, não teve força, e o comprador entrou e continuou o movimento de alta. E essa velinha vermelha ela indica que aqui tem player de compra posicionado, tá? Porque ela apareceu uma velinha vermelha e de repente apareceu a verde novamente, então a compra está posicionada aqui. A gente fala então, com isso a gente pode estar fazendo uma marcaçãozinha aqui, tá? A gente pode estar fazendo uma marcaçãozinha aqui. E aqui em cima aconteceu a mesma coisa, tá? O preço estava descendo aqui embaixo, estava descendo, chegou aqui embaixo, entrou o player de compra bem aqui embaixo. Então a gente pode estar fazendo essas marcações aqui. E o que aconteceu aqui é que o rei da alavancagem ele pega essa operação bem na região, na zona de preço onde o nosso comprador está posicionado. Da maneira que eu expliquei para vocês, o comprador está posicionado nessas regiões aqui de mudança de cor de vela, sabe? Então a velas verdes entrou a vela vermelha, aí a vela verde entrou novamente e continuou o movimento. Então significa que a compra está posicionada aqui, bem como aqui embaixo também. Apesar daqui ter uma grande alternância de cores de vela, se você observar a tendência do movimento do mercado, é uma tendência de baixa nesse pequeno canal aqui, e aqui entrou uma vela de compra muito forte. E essa alteração na tendência, por mais que não seja uma sequência única de velas vermelhas, você observando que ela está, o gráfico está descendo, você já entende que a predominância aqui são de vendedores. Então neste momento que o comprador entrou na nossa região aqui, nós sabemos que ele está posicionado nessa faixa de preço aqui embaixo. Então nós temos uma faixa de preço aqui embaixo de compra e temos outra faixa de preço de compra, uma outra faixa de compra aqui também. Então nós temos uma região de compradores muito forte aqui embaixo, um grande motivo para você estar pegando call, né, quando o seu preço, a sua vela chegasse aqui embaixo, certo? Tem algumas coisas mais avançadas que eu vou ir com calma, de maneira didática, explicando nos próximos vídeos, que são outros pontos chaves importantíssimos para você, que vão ajudar você a evitar loss e aproveitar muitas oportunidades de entrada, mas que eu não vou abordar todas elas agora, mas eu vou dar uma breve introdução a vocês, certo? Sempre que você observar e conseguir desenhar uma região de suporte de resistência, como eu desenhei aqui, pois se você observar, o preço não está conseguindo passar dessa região de preço, o que acontece é que o mercado ele vai ficar fazendo este movimento aqui dentro. Ele vai fazer movimentos de buscar o topo, buscar o fundo, buscar o topo, buscar o fundo. Como nós temos uma região de compra aqui embaixo, essa região de compra não deixa o vendedor descer dessa marcação e continuar descendo. O comprador fica aqui protegendo essa região de preço. Então nessa região aqui, como eu estava explicando,
o comprador não vai deixar com que o vendedor desça dessa faixa de preço aqui, bem como o vendedor não deixará que o preço rompa essa região aqui. A consequência desse cenário é que o comprador ele sobe e quando chega nessa região aqui em cima, o vendedor força ele a descer. Quando chega nessa região aqui embaixo, o comprador força ele a subir e ele fica nesse movimento repetitivo. Então, quando o vendedor força o preço a descer, qual é a lógica? A lógica é que o comprador que está posicionado aqui embaixo fará com que o preço agora suba. Se eu tenho essa lógica comigo de que ele vai forçar o preço a subir, então eu tenho uma grande razão aqui, um grande motivo para estar pegando essa entrada aqui de compra nessa região aqui, certo? Então vamos dar seguimento aqui. Eu vou adiantando um pouco o vídeo para a gente não estar perdendo tempo com essas questões aqui. Como eu te falei, o preço já está tentando buscar o topo lá novamente. Aqui eu vou até dar uma pausa aqui para mostrar para vocês, né? Aquele movimento que eu estava explicando para vocês. Então ele acabou de se concretizar aqui, né? Ele acabou, esse movimento que eu expliquei para vocês acabou de se concretizar. Então quando chegou aqui embaixo, o comprador forçou o preço a subir e buscar novamente o topo da região. Ele vai fazer esse movimento repetitivo até que ele consiga romper um dos lados. Ou ele vai romper esse topo ou ele vai romper esse fundo. Vamos lá ver o que vai acontecer agora com o gráfico. Então nesse momento novamente o vendedor está entrando ali, está deixando o gráfico descer. Se o vendedor conseguir segurar esse preço, novamente o gráfico pode estar descendo para buscar o fundo novamente. Então nesse momento aqui o rei da alavancagem ele pega o put por conta desse movimento que eu estou explicando para vocês aqui, tá certo? Por conta dessas faixas aqui que eu estou explicando para vocês, onde o vendedor segura o preço lá em cima e o comprador segura o preço aqui embaixo. Então esse movimento repetitivo aqui, ó, que eu expliquei para vocês, que o comprador iria segurar o preço aqui e empurrar o preço para cima. Chegando aqui em cima, o vendedor segura o preço aqui em cima e obriga o gráfico a descer novamente. Até quando esse movimento vai se manter repetitivo, isso nós não sabemos. Então é uma questão de probabilidade. Mas com o tempo eu vou começando a mostrar análises para vocês, para entender, para poder fazer uma leitura mais assertiva e saber quando novamente ele será respeitado e novamente o gráfico voltará a se movimentar. Então a gente pode ver agora novamente a continuidade da movimentação do gráfico. Nesse momento aqui, vou mostrar para vocês, olha só o que aconteceu. Nesse momento o rei da alavancagem ele pega uma entrada de call, ele já não pega mais o put. E a gente pode explicar da seguinte maneira. Como eu falei para vocês, o gráfico ele não vai ficar para sempre batendo em cima e embaixo igual ping-pong. Uma hora ele vai tentar buscar o rompimento de uma região, certo? Nesse momento, o rei da alavancagem se atentou a qual foi o padrão que esse fundo fez, tá certo? E qual o padrão que ele fez? Ele fez um padrão de uma vela de força intensa aqui, e um vendedor aqui que tentou romper perdeu força e ficou muito fraco aqui nessa região. Essa vela aqui na região de suporte indica uma vela de fraqueza, tá certo? Eu vou estar explicando para vocês nos próximos vídeos a identificar uma vela fraca e uma vela forte. Como o vendedor demonstrou fraqueza aqui embaixo, o comprador entrou com muita força. Novamente o comprador aqui, mais uma vela com muita força tentando rompimento, e aqui essa vela que tentou o rompimento, ela deixou um pavio muito alto lá em cima. Esse pavio, apesar do corpo da vela estar muito aqui embaixo, esse pavio ele já começa a vir numa região de preço onde o gráfico não tinha alcançado antes, tá certo? É uma nova região de preço. Como é uma região de preço muito mais alta, muito mais superior, significa que os compradores estão tendo muito mais força nesse momento. Então
a tendência é que o gráfico ele rompa para cima, né? Só para dar uma ênfase maior no que eu estou dizendo, o vendedor perde força, enfraquece, essa vela demonstra que ele está fraco. O comprador entra com muita força, o comprador confirma a sua força, novamente o comprador insiste no rompimento aqui para cima e ele deixa esse paviozão gigante aqui em cima, numa região de preço onde o gráfico nunca tinha chegado antes. Mas eu vou simplificar de uma maneira bastante clara para vocês. O comprador está subindo com muita força, rompeu toda a região, deixando um pavio ali em cima, mostrando que ele quer continuar subindo, tá certo? Então, neste momento, essa vela de compra que deixou o pavio, ela vai continuar dando indícios de que o comprador vai continuar subindo, tá certo? Por mais que o vendedor tenha entrado nessa vela aqui, como o vendedor não conseguiu voltar para dentro da região de canal aqui embaixo, porque isso eu vou também estar explicando para vocês mais para frente, nessa região onde mais tem velas acumuladas bem aqui embaixo, é a região de preço onde o vendedor precisa entrar para poder continuar descendo. Nesse caso, ele não demonstrou que ele vai ser capaz de corrigir, de descer novamente para buscar o fundo, porque o comprador entrou com tanta força aqui que essa vela se torna até insignificante. Então, dessa vez, novamente o rei da alavancagem pega o call, acreditando na subida por conta desse fluxo de compra, desse comprador que entrou com muita força, deixando esse pavio aqui em cima muito grande, mostrando que o comprador subiu até aqui em cima. Então a tendência é que o comprador volte aqui para cima, porque ele vai buscar essa zona de preço aqui onde está o pavio. Eu vou estar explicando para vocês também como os pavis definem a direção do preço. Os pavis eles mostram para onde o gráfico vai. O gráfico sempre vai buscar os pavios, sempre. Então aqui novamente o comprador ele vai buscar esse pavio aqui, tá certo? Então esse vendedor aqui não tem força o suficiente, porque ele tem uma acumulação de pavis aqui nas suas duas extremidades, onde deixa ele numa situação um pouco indecisa, porque, como eu estou dizendo para vocês, os pavis são fundamentais para direcionar o preço. Então, como esse vendedor ele tem um tamanho de pavis bem semelhantes em cima e embaixo, ele demonstra que o preço está indeciso. Então não é uma vela que demonstra força, é uma vela que demonstra uma certa indecisão. E uma vela indecisa, quando tenta brigar com um número de compradores tão grandes aqui na região, compradores que deixaram esse pavio e demonstram interesse em continuar, simplesmente esse vendedor se torna insignificante. Então o rei da alavancagem ele entra aí com call para estar buscando, acreditando que o comprador vai buscar essa alta lá do pavio lá em cima. Então novamente aqui, ó. Agora aqui é o detalhe. Olha só. Nesse momento aqui eu vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar um pouquinho o vídeo, porque vocês vão precisar se atentar a uma parte muito importante aqui. Olha só. Olha só o que aconteceu aqui. Sempre vai buscar o pavio, certo? Se a vela morreu e retraiu, não significa que ela não foi buscar o preço. Ela foi, olha só, ela foi lá buscar o preço do pavio, não chegou apesar de não chegar no limite, no topo, ela tentou buscar essa região de preço. Como eu falei para vocês, o preço sempre vai seguir o pavio. Então ele sobe para tentar buscar esse pavio. O gráfico está em 1 minuto, nós colocarmos em 30 segundos ou em 15 segundos, nós poderíamos ver que essa vela subiu um fluxo de compra e depois o vendedor entrou. Mas antes do vendedor entrar, entrou uma sequência de compradores buscando o preenchimento deste pavio aqui, tá certo? Agora, como no final do movimento essa vela aqui deixou muito pavio, justamente numa região onde tem vendedores segurando o preço, nesse momento significa que o gráfico vai descer por uma única razão, por uma única diferença. Aliás, descer não é o termo correto,
mas significa que o vendedor vai proteger esse preço aqui. Por uma única razão isso vai acontecer, porque essa vela aqui não conseguiu encostar nesse pavio aqui em cima, ela ficou um espaço aqui. Ela demonstrou uma fraqueza, essa vela verde que demonstrou uma fraqueza aqui em cima, porque esse vendedor aqui, esse comprador, ele deveria completar todo o pavio. Ele só completou um pouco mais da metade. Como ele não completou todo o pavio, significa que esse comprador aqui demonstrou uma fraqueza. Existe uma diferença muito grande numa vela que deixa pavio sinalizando interesse em continuar o preço, de uma vela que deixa pavio porque ela rejeitou o preço. Ou seja, quando uma vela deixa pavio numa zona de suporte, desse modo aqui, geralmente é uma rejeição, tá certo? É porque o comprador entrou e defendeu o preço aqui. Agora, quando ela deixa um pavio que rompe toda essa região de suporte, significa que esse pavio que rompeu toda a região de suporte é um interesse do vendedor em continuar descendo, tá certo? Da mesma maneira aqui em cima. Esse pavio aqui significa que o comprador quer continuar o preço, tá certo? Por isso que ele subiu até aqui em cima. Porém, esse comprador aqui, ele vai tentar buscar esse pavio aqui, ele vai tentar completar esse pavio aqui. Porém, como ele não chegou a tocar aqui em cima, então esse pavio já não é mais de interesse de continuidade. Esse pavio aqui que não teve força para romper essa zona de preço, ou pelo menos para encostar, esse pavio significa rejeição e não interesse em continuar, tá certo? Então a gente tem, vou até desenhar aqui bem didático para vocês entenderem como funciona. Então eu tenho essa região aqui de suporte, tá certo? Então se uma vela ela veio e tocou dessa forma aqui, significa que o comprador entrou e defendeu o preço aqui embaixo, tá certo? O comprador defendeu o preço e empurrou o preço aqui para cima, porque é uma zona de suporte. Agora, se essa mesma vela tivesse deixado um pavio bem aqui embaixo, rompendo toda a zona de suporte, aí significa que o vendedor ele tem interesse em continuar descendo, continuar o preço, porque ele passou da zona de suporte. Então o vendedor ele tem interesse em continuar o preço. Significa o que então com isso? No que isso me ajuda na análise? Se eu sei que ele vai querer continuar o preço, existe uma possibilidade da vela fazer este movimento aqui, buscando completar o pavio ou até mesmo tentar rompê-lo, tá certo? Mas ele vai pelo menos tentar completar esse pavio aqui, essa próxima vela que irá nascer. Então o que acontece aqui foi justamente isso. O preço está tentando romper ou pelo menos completar esse pavio aqui, né? Esse preço aqui vem para pelo menos completar ou romper esse pavio anterior. Porém, como ele não consegue fazer isso, como ele não consegue nem romper e nem completar totalmente, retraindo e deixando um paviozão, então isso demonstra que o vendedor entrou na zona e está defendendo o preço. Por conta disso, na próxima vela da alavancagem ele entra de put, acreditando que o vendedor vai vai defender o preço da mesma maneira que ele defendeu na vela anterior, tá certo? Aqui acho que não vai deixar o gráfico continuar, mas muito provavelmente o preço ele vai descer até aqui embaixo agora, dessa vez novamente, tá? Então provavelmente aqui acaba o vídeo. Provavelmente, como o vendedor já defendeu aqui, o comprador deixou uma fraqueza, o vendedor entrou, então novamente ele ia fazer mais uma pernadinha aqui para baixo, provavelmente, tá? Talvez não sei se teria força para buscar esse fundo, mas novamente ele teria feito esse movimento aqui para baixo. Então se inscreve aí no canal e vai acompanhando os vídeos aí, que eu vou estar pegando muitos vídeos de traders e mostrando como eles operam, o que faz com que eles tomem determinadas decisões dentro do gráfico. Eu vou estar fazendo uma mentoria gratuita e postando aí no canal para vocês estarem acompanhando.
tudo aquilo que os traders cobram para ensinar, eu vou estar ensinando de graça aí no canal, beleza? Vou estar ensinando totalmente de graça e eu tenho certeza que você vai aprender a operar de verdade, vai ficar consistente somente acompanhando os vídeos do meu canal. Abraço, se inscreve aí no canal, comenta se você quiser que eu analise algum trader específico, algumas operações específicas, você pode estar mandando aí, que a gente vai estar fazendo as análises e postando no canal. Abraço e tamo junto.